Simplesmente as mães esqueceram quem são, esqueceu a essência, o valor de uma mãe, né? Valores antes que eram inegociáveis e inquebráveis, hoje estão sendo corrompidos, porque mães que não sabem em quem confiar, mães que não têm base, não têm estrutura, e diversas outras coisas que a gente vê aí, né? Que vem pelo fato da confiança, pessoas que não têm em quem confiar, que não sabem em quem confiar, simplesmente morrem espiritualmente, né? E por que tudo isso, né? E eu comecei a questionar muito, assim, por que esse tipo de situação, né? E por que estamos vivendo esta fase, este momento? Por que chegamos nesse nível devastador, onde as pessoas não têm uma base para confiar? E o Senhor tem me incomodado muito esses tempos, com essa questão de confiança, né? Até quando a gente vai para o monte, nós temos ido para o monte lá, eu sempre trago algo sobre confiança, e eu falo, gente, Deus tem falado muito comigo em questão de confiar, né? A Lu até falou aqui sobre Pedro, né? Cantamos a música ali do barco, né? E eu já estive em uma tempestade no meio do mar, eu sei como que é. Eu já enfrentei isso, né? E a gente fala que Pedro afundou porque não teve fé. Eu não teria fé nem de entrar no mar, quanto mais pisar no mar e sair andando. Então Pedro tinha muita fé, muita fé. Ele confiava muito em Deus. Uma vez eu inventei de fazer uma pesca, fui pescar, olha as ideias. Fazer uma pesca das 10 da noite às 10 da manhã. Saímos lá de Itanhaém. Estava uma média de 12 graus a temperatura. Ondas de 2,20 m. Foi punk o negócio, foi punk. Primeira coisa que eu fiz foi colocar o colete salva-vidas. Eu falei, pelo menos eu vou estar de colete. E quando a gente fala de confiar, a gente fala, poxa, mas Pedro não confiava em Deus, Pedro afundou. Vai lá você andar sobre as águas no meio da tempestade. Vai lá você entrar no barco, para começar, né? Então, eu digo que Pedro tinha muita fé. Pedro era um homem de fé, né? E o texto que eu quero trazer hoje é um texto bem conhecido pela igreja, né? Que está lá em Daniel. Quero falar um pouco sobre o menino Daniel. Eu não vou ler aqui no telão, se vocês quiserem acompanhar, o pessoal vai pôr. Porém, a minha versão ela é um pouco diferente, que não tem lá, tá? Eu ganhei uma Bíblia aqui bem legal, o irmão que me abençoou. Depois eu vou mandar o vídeo para ele. Obrigado, Val. Deus te abençoe. Ele me abençoou com uma Bíblia aqui de estudo sensacional. Mas a passagem que eu quero ler é capítulo 6 de Daniel, né? Então, assim, nós já conhecemos bem ali a história de Daniel, sabemos ali, todos conhecem aqui. Quem não conhece a história de Daniel aqui? Todos conhecem? Amém. Então, se todos conhecem, amém. Então, vai ser mais fácil. Todos abriram em Daniel 6. Eu vou ler a minha versão, tá? Minha versão é um pouco diferente. Então, eu vou ler até o 23, aí, mas a gente vai fazendo algumas paradas aí no decorrer. Então diz assim, e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 governadores que estivessem em todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, 2 dos quais Daniel era o primeiro, aos quais estes governadores dessem conta para que o rei não sofresse dano. Mas o mesmo Daniel era superior a estes governantes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aqui já fala que Daniel ele era diferente, tá? Prestem muita atenção nessa parte, nesse versículo 3. Então os presidentes e os governadores procuravam
achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado nele. Então disseram aqueles homens: não acharemos nunca contra este Daniel ocasião alguma, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses governadores e presidentes se ajuntaram diante do rei e lhes disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, magistrados e governadores, príncipes e capitães, acordaram em conselho para promulgar um decreto real e confirmar a proibição que qualquer que demandar uma petição a qualquer Deus ou homem no espaço de 30 dias, não a ti, que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assina a escritura, para que não se possa mudar, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se podem revogar. Porque este motivo o rei Dário assinou proibição e decreto. Por este motivo o rei Dário assinou a proibição e o decreto. Se nós analisarmos aqui, o rei assinou sem pensar. Beleza, legal, gostei. Assina aí e segue o jogo. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém, ele falou: eu não estou preocupado com quem está me vendo. Eu vou continuar intercedendo pela minha nação, que é Jerusalém. Ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Independente do que foi imposto ou não, eu continuarei fazendo a minha parte. Então se ajuntaram aqueles homens e acharam a Daniel orando e rogando diante de seu Deus. E foram então perante o rei para lhe falarem do decreto real. E disseram-lhe: não confirmaste o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é verdade estas palavras, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode anular. Então eles responderam e disseram ao rei: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Por enquanto até aqui, depois nós damos continuidade. Bem, então nós já sabíamos que Daniel era judeu, que ele era um prisioneiro de guerra pelas tropas babilônicas, né? Por sua expertise, seu caráter, por saber dizer não aquelas coisas que não convinham. Ele era expert, ele fazia tudo conforme a lei do Senhor. Daniel era considerado o maior, abaixo do rei Dário, né? Então, existia o rei Dário, ele estava logo abaixo, como diz aqui no segundo versículo. E ele era um cara diferenciado. A Bíblia já dizia aqui no 3 que ele era um cara diferenciado, né? Ele era excelente, ele tinha espírito excelente. Em tudo que ele fazia com excelência. E isso incomodava as pessoas. Ou seja, eles não conseguiam encontrar nada em Daniel, porque não faltava nada para Daniel. Daniel, ele era o mais bonito, o mais forte, o melhor guerreiro. Era o cara que gerenciava as coisas melhor. Ou seja, ele era bom, o cara era bom. Ele se preocupava em fazer as coisas de Deus nos mínimos detalhes. E aqui vemos um grande exemplo de pessoa que fazia e agradava a Deus, disposto a orar, a jejuar e não se misturar com os prazeres que o mundo oferecia para ele. Realmente,
ele é um cara que confiava em Deus, disposto a pagar o preço que fosse. Ele não estava preocupado com o preço. Por quê? Ele confiava em Deus. Ele é um cara que confiava em Deus. E se nós lermos aqui os capítulos anteriores, a gente via o que ele era, o que Deus sempre fazia através da vida dele. E algo que nós podemos pegar aqui é que, se você é diferente, você incomoda. Quando você é diferente em excelência, você incomoda. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer o básico. As pessoas estão acostumadas a só entregar o básico. E isso não digo só na vida espiritual, eu digo em todas as áreas, né? Deus me abençoou hoje com um trabalho, né? Com uma empresa na qual eu tenho colaboradores que trabalham para mim, e a minha maior dificuldade é encontrar pessoas que fazem com excelência o trabalho, que se preocupam em entregar mais do que é proposto. E assim somos nós com Deus. Muitas vezes não estamos preocupados em entregar a mais para Deus. O que a gente entrega, a gente fala, ó, tá show. Se agora nós trazermos para os nossos dias essa questão de Daniel, esse exemplo de Daniel que nós colocamos aqui, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que se nós fôssemos jogados numa cova dos leões, nós seríamos mastigados pelos leões? Será que temos agradado a Deus com os nossos atos? E será que nós temos confiado nele a ponto de falar, Senhor, eis-me aqui, estou disposto. Se deu certo, amém, o Senhor é Deus. Se não deu certo, o Senhor continua sendo Deus. Porque aquilo muitas vezes que deu certo, que deu errado, não é que deu errado, deu certo para Deus, deu errado para nós. É porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade, não queremos fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que você tem feito hoje, nem como você tem vivido, mas é uma pergunta que devemos fazer para nós todos os dias. Chegar no final do dia, será que nós pegamos e paramos e fala, será que hoje eu fiz a vontade de Deus? Será que eu deixei faltar alguma coisa? Preciso melhorar nisso aqui. Deus, hoje eu deixei a desejar aqui. Hoje eu não fui tão fiel a Ti. Eu falei que era fiel, só que, poxa, o Senhor, acabei não cumprindo com aquilo que eu deveria cumprir. Será que a gente faz essa análise todos os dias? Aquele momento que você chega ali antes de dormir, que você faz aquela oração e você fala, aí Deus, e aí, como que eu fui hoje? Afinal, Deus é o nosso coach, né? Nosso treinador, Deus é o treinador, Ele está nos treinando em todo o tempo. E aí, como que nós perguntamos, como que nós falamos para o nosso treinador? O que o nosso treinador está achando de nós? Hoje eu fui honrado? Hoje eu honrei? Já que estamos falando de confiar, eu fui pesquisar sobre a palavra confiar, né? Vocês vão ver o que o Espírito Santo me falou. Mas vamos lá. Então, quando eu pesquisei a palavra confiar, eu peguei 2 pontos ali que eu achei muito bacana, que é acreditar na intenção ou boas intenções de alguém. Isso é confiar. Eu confio porque aquela pessoa é boa, ela tem boas intenções. E um ponto que me chamou muita atenção foi pôr sobre a guarda ou os cuidados de pessoas, instituições, etc. Ou seja, confiar é pôr a minha vida sobre os cuidados de Deus. Pegar a nossa vida, colocar dentro de envelope
e colocar AC Deus e colocar aqui no altar. Aos cuidados de Deus. Está aqui minha vida, Pai. E muitas vezes nós fazemos essa oração. Muitas vezes nós fazemos essa oração. Senhor, eis-me aqui, sou teu. Só que aí amanhã você já está fazendo a sua vontade. Aí Deus fala, mas poxa, você confiava em mim, agora você já não confia. Aí eu peguei e fui no Gemini. Quem sabe o que é o Gemini aqui? Gemini é a inteligência artificial do Google. Aí eu perguntei para a inteligência artificial o que era confiar em Deus. Aí ela colocou assim: confiar em Deus implica em ter fé inabalável e esperança em sua provisão e amor, mesmo em meio às dificuldades. Na hora o Espírito Santo falou: a inteligência artificial sabe o que é confiar melhor do que você. A inteligência artificial sabe definição de confiar melhor do que você. E aí? Quem criou essa inteligência artificial, meu Deus do céu? E muitas vezes relacionamos o termo confiar com questões financeiras, né? Porque, Senhor, estou devendo aqui, preciso de uma grana, vou pagar esse negócio aqui. Meus amados, entendam que finanças, dinheiro, é só um recurso que Deus tem colocado na sua mão para fazer aquilo que Ele quer. Confiar não está relacionado a dinheiro. Aí se você não sabe gerenciar os recursos que Deus tem te dado, é problema seu. Aí você que não é um gestor dos recursos, daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Mas não podemos relacionar confiança com dinheiro. Confiança é saber que mesmo o médico me dando uma doença que todo mundo fala que não pode ser curada, eu vou crer que em nome de Jesus eu serei curado. Isso é confiar. É saber que mesmo eu não tendo o pão, o leite para me dar para minha filha amanhã, Deus vai prover. É isso que é confiar. É saber que mesmo o meu carro tenha quebrado, o Senhor colocou as mãos, porque poderia ter sido muito pior. Talvez meu carro quebrou, eu falei, aleluia, Deus, obrigado. Porque talvez se não tivesse quebrado, poderia ter tido um acidente. Confiar é saber que se seu ônibus atrasou, é porque Deus está te livrando de um assalto. E você está preocupado porque você ia chegar atrasado no serviço. Talvez você nem teria chegado no seu serviço, se o seu ônibus não tivesse atrasado. Isso é confiar. Não é falar, Deus, eu confio em Ti, eu vou comprar um carro zero. Isso não é confiar. E então eu peguei 4 pontos que eu queria trazer para nós falarmos sobre, que eu trouxe, de como ter confiança, de como confiar em Deus. E lembrando, eu estava falando, né, sobre confiar, né, dando exemplos de confiança. E eu falei sobre os recursos, né? Nós não sabemos muitas vezes gerenciar os recursos. Em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem no mínimo é justo também é justo no muito. Ou seja, os recursos estão nas nossas mãos. Deus tem dado os recursos para a gente. Deus tem dado os recursos. Então que possamos aprender a gerenciar aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Amém? E eu trouxe 4 pontos para que possamos entender o que é confiar. Como eu posso confiar? Como que eu vou confiar em Deus? E o primeiro ponto que eu coloquei é a oração. A oração nada mais é a comunhão com Deus, contato direto com o Pai.
É a gente se prostrar e falar: eis-me aqui, Deus. Aquela perguntinha que eu fiz ali agora. E aí, Pai, como eu posso melhorar? Me ajuda. Preciso confiar mais em Ti. A oração é um dos pontos que nos ajuda a confiar mais em Deus. Um segundo ponto: estudar a palavra. Conhecimento das Escrituras ensina como devemos agir. Assim como Paulo diz, devemos ser imitadores de Cristo, e a gente vai aprender isso através da palavra, meditando nela de dia e de noite. Isso, aqui a Bíblia vai nos mostrar, nos dar exemplos de pessoas que confiavam em Deus, do que Deus pode fazer, do mover do Espírito Santo, está tudo aqui. O terceiro ponto que eu coloquei é servir a Deus. Obediência no chamado, se dedicar ao serviço como discípulo. E quando eu coloco aqui servir a Deus, não é nós chegarmos aqui na quinta-feira, 8 horas da noite, se assentar lá na última cadeira, quando dá 9 horas a gente está aqui. Meu Deus, esse pregador está falando demais. E deu 10 horas, na hora que a gente falou que amém, o cara já está lá na porta. Não é isso, servir a Deus. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é estar aqui trabalhando, é se dedicar à obra, é fazer com que as coisas aconteçam. E o quarto ponto que eu coloquei de como podemos confiar em Deus é através do jejum. A jejum é purificação, sacrificar os desejos da carne para que floresça a presença de Deus. É intimidade com o Pai, isso que é jejum. Se nós pegarmos lá em Daniel 1, dos 5, eu vou até ler, vamos ler Daniel 5, abrem aí Daniel 5, eu vou ler, que é muito bom. Vamos ler a partir do 5, Daniel 1, a partir do 5. A gente vai entender um pouco o que é o jejum. Levantamos aí recentemente até um propósito aí, né, em relação ao jejum. Então diz assim: e lhes determinou o rei a porção para cada dia das iguarias da comida do rei, e do vinho que ele mesmo bebia, e que os mantivessem por 3 anos, para que no fim destes estivessem diante do rei. E estavam entre eles dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aos quais o príncipe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias de Abidnego. E Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que devia beber. Pediu, portanto, aos principais dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar, e de Deus fez com que Daniel achasse graça e boa vontade diante dos principais do eunuco. E disse o principal dos eunucos a Daniel: tenho temor do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque ele teria que ver os vossos rostos mais tristes do que os dos outros moços, que são semelhantes a vós, condenaria assim para com que o rei a minha cabeça. Então Daniel disse ao despenseiro que havia sido posto pelo principal dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, rogo-te os teus servos 10 dias, e que nos seja dado legumes para comer e água para beber, e então sejam examinadas em tua presença a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção da comida do rei, e conforme vires, farás com que os teus servos, e consentiu, pois, com eles nisto, e os provou por 10 dias, e ao cabo dos 10 dias, permaneceu o rosto deles melhor e mais nutrido de carne, que os dos outros moços, que comiam da porção de comida do rei. Amém? Até aqui. Aqui a gente consegue entender o que Daniel propôs aqui. Daniel, com toda a sabedoria, né? Toda a sabedoria que foi dada a Daniel por Deus,
A sabedoria, na verdade, ela vem dos céus, tá? É algo espiritual a sabedoria. Então, diferença da inteligência. Inteligência é algo que a gente estuda, busca, aprende e se torna inteligente. A sabedoria não. Como diz lá em Tiago, se pedirmos sabedoria, vos é dado sem limite. Então a gente entende que a sabedoria é algo espiritual. Então não tem como nós aprendermos sabedoria, buscarmos sabedoria, a não ser que seja do alto. E Daniel era esse cara. Então ele propôs ali através de um jejum: não vou me misturar a esses caras aí, vou fazer diferente, vou jejuar. Porque Deus é comigo, porque eu confio em Deus. E naquele período eles se tornaram mais fortes, com o rosto mais bonito, né? E aqui foi onde Daniel consagrou, uma das consagrações de Daniel, né? E por isso que eu coloquei esses 4 pontos. Então, quais são os 4 pontos para que possamos ter fé? Oração, estudo da palavra, servir a Deus e jejum. São estes 4 pontos, na qual, através disso, colocando em prática esses 4 pontos, estaremos mais dispostos a confiar em Deus, aprenderemos a confiar em Deus, né? E agora, entendendo o que é confiar, fica mais fácil para que realmente possamos fazer a vontade de Deus, né? Assim como diz em Romanos, vamos passear na Bíblia, hein, gente? Romanos, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade, senão Romanos 12, de 1 a 3, digo: rogo-vos, pois, irmãos, Paulo está suplicando pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Consagrem aquilo que eu tenho dado para vocês, o meu corpo, o corpo que vocês têm, a vida de vocês, consagrem a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, se afastem daquilo que o mundo tem oferecido, mas vos transformeis pela renovação do nosso entendimento. Tem algumas versões que vão dizer da nossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sacrifique sua carne, aqui Paulo está falando, sacrifique a sua carne e mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. Confiar em Deus é algo que nós precisamos exercitar. Depende de nós. Largarmos, aqui Paulo já diz, deixar os desejos da carne, sacrificar a carne, para que assim, e mudar a nossa mentalidade. Então foi o que Daniel fez. Daniel falou: vou deixar os meus desejos de lado, e vou seguir aquilo que o Senhor tem colocado para mim, o que Deus tem colocado para mim. Você entenda o seguinte: você não precisa gostar do que Deus está fazendo hoje, você só tem que confiar no que Ele vai fazer amanhã. Muitas vezes Ele precisa te esmagar para extrair um nível de fé em você. Muitas vezes Ele precisa apertar. E o inimigo, entenda que o inimigo, ele não quer matar a sua carne, ele quer matar a tua fé. Porque se ele matar a sua carne, ainda a sua fé pode te ressuscitar. Depois eu te passo. Agora a gente vai dar sequência aqui no livro de Daniel, tá? Vou continuar a ler o livro de Daniel. Então nós paramos aqui no livro de Daniel 14, 6:14. A partir do 14 diz assim: o rei então, quando ouviu estas palavras, penalizou-se em grande maneira e propôs dentro do seu coração ficar a favor de Daniel e libertá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o libertar. Porém aqueles homens se reuniram perto do rei e disseram ao rei: saiba, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum decreto ou edito que o rei estabeleça que se possa mudar. Ou seja, o rei, que não era um cara que seguia a Cristo, estava do lado de Daniel. Será que esse cara já não tinha ouvido falar de Deus? Esse cara ele já era quase crente. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e que o lançassem na cova dos leões.
E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aqui o cara que não conhecia, que tinha assinado um decreto para que ele fosse contemplado como Deus, ele está falando: ei, fica tranquilo que o teu Deus vai te livrar. E muitas vezes Deus tem usado pessoas que você nem conhece para te falar. Só que você está tão focado em fazer a tua vontade que você não está ouvindo. E foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel e com o anel dos seus príncipes, para que o acordo a respeito de Daniel não se mudasse. E então o rei se foi ao seu palácio e passou a noite em jejum. Mais uma vez aqui nós vemos o jejum, a importância do jejum. E nem instrumentos de música aceitou diante dele, e fugiu dele o sono. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia, e foi com toda a pressa à cova dos leões. E chegando-se perto da cova com voz triste, chamou por Daniel, e falou o rei de Daniel. E falou o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que com o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te podes livrar da boca dos leões? Então falou Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, a qual fechou a boca dos leões, para que não me causassem danos alguns, porque diante dele foi achada inocência em mim, e contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então muito se alegrou o rei em si mesmo por causa dele, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhuma lesão se achou nele, porque crera no seu Deus. Amados, aqui eu entendi algo. Cuidado com as pessoas que têm andado ao seu lado. Cuidado com quem você tem andado. Que talvez a sua fé não tenha se fortalecido, porque as pessoas que estão ao seu lado não têm deixado você confiar em Deus. Aqui, uma pessoa que não conhecia a Deus, estava ali do lado de Daniel, torcendo por ele. Depois ele bateu em si e falou: meu, o que eu fiz? Eu assinei aquele decreto. Só que algo muito, muito forte que eu tirei aqui. E terça-feira eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor me trouxe algo fantástico. Deus, ele foi livrado na cova dos leões, não da cova dos leões, porque ali estava a presença do Senhor. A presença do Senhor estava naquela cova. E se Daniel tivesse sido livrado da cova, o nome do Senhor não tinha exaltado. E muitas vezes Deus não está te livrando do seu problema, porque Ele está no seu problema. Porque a partir do momento que Ele te livrar no seu problema, você vai exaltar o nome dEle. Porque se Deus te livrar do problema, você não vai confiar nele. Você vai falar que foi força dos seus braços. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Assim como Daniel, eu imagino que ele não só foi livrado na cova dos leões, mas ele viu os anjos, ele viu o anjo segurando a boca dos leões. Ele viu o anjo. Porque foi a primeira coisa que ele falou: o Senhor me livrou dos leões. O anjo estava segurando a boca dos leões. Então muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem falado. Muitas vezes Deus, como o pastor Elzo falou, precisamos renunciar os nossos desejos. E o que você ouve define o que você confia. Eva ouviu a serpente e confiou nela, por isso ela morreu. Daniel ouviu a Deus, confiou nele e ficou vivo. Lázaro ouviu a Deus e ressuscitou.
E quem você tem ouvido nessa noite? Eu te pergunto, eu quero deixar essa reflexão. Quem que você tem ouvido? Será que aquilo que você tem ouvido tem feito você confiar de verdade? Será que aquelas pessoas que você está andando tem feito você confiar? Será que se hoje nós entrássemos na cova dos leões, Deus acharia graça em nós? Eu vou até compartilhar um vídeo que eu estava vendo esses dias, um áudio, né? Que estava um menininho com seu pai andando, e o menino perguntou para Deus: pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí ele falou: tá vendo aquele avião ali, ó? Deus é daquele tamanho. Ele falou: nossa, pai, mas Deus é pequeno. Aí o pai falou: peraí, vem comigo. Pegou, levou ele lá no aeroporto. Falou: tá vendo? Este avião que você está vendo aqui, ó, é o mesmo avião que você viu lá. Ele falou: nossa, pai, mas agora o avião está tão grande. Foi: Deus é assim. Quanto mais perto de Deus você está, maior Ele é. E algo que todo mês eu estou com um projeto. Eu estou com um projeto que chama Empreendedores com Chamado. E nós temos feito uma reunião uma vez por mês, né? Então a gente faz uma reunião de empreendedores ali, né? Onde a gente compartilha experiências daquilo que Deus tem feito através dos nossos negócios, né? E como Deus tem abençoado no nosso negócio e as pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Então a gente compartilha experiências ali, tem sido bem bacana. Nós estamos na terceira reunião, vamos para a quarta. Tem sido bem desafiador conseguir concentrar a agenda aí, né? Programar a agenda. Mas algo que nós estávamos falando na última reunião, né? Inclusive o Dedé também está participando aí, eu e o Dedé, que é os cabeças aí do projeto. E nós estávamos conversando sobre essa questão de que Deus tem feito tal. E surgiu, e aí eu falei, né? Eu trouxe uma reflexão de falar: Abraão, cara, Abraão entregou o seu filho, ele levou o seu filho. Quer uma confiança, quer confiar em Deus maior do que isso? Deus pede seu filho. E se Deus pedisse o nosso filho hoje? Aí veio, né? O pessoal, mas empreendedor é muito racional, tá? Empreendedor costuma ser muito racional. Aí falaram: pô, mas na verdade hoje Deus não pediria o filho, né? Porque vai contra a lei. Hoje, se você leva seu filho lá para matar, é crime, né? Você está cometendo um crime. Eu falei: não, legal, óbvio, bacana. Suponhamos, então, vamos fazer uma suposição, que o filho de Abraão, que Isaac, é aquilo que você ama, e Deus pede isso para você. E se Deus pedisse para você a sua empresa, Deus falasse: pega a sua empresa e entrega, pode entregar. E aí? Se Deus pedisse a sua casa, bispo, pega a sua casa, vai lá e entrega, tá vendo para aquele fulano ali, ó? Tá vendo o diácono William ali, ó? Entrega para ele lá. Brincadeira, viu? Brincadeira, bispo. Se Deus pedisse o seu carro, não sei, o seu bem, aquilo que você acabou de comprar, o iPhone 16 Pro Max Ultra, pagou 16 mil reais no iPhone. Aí Deus fala: pega esse iPhone aí, ó. Tá vendo o irmãozinho da mídia ali, ó? Dá pro irmãozinho da mídia ali que ele precisa fazer umas lives. E aí? Você sacrificaria? Qual seria a sua posição? Será que você confia tanto em Deus a ponto de sacrificar aquilo que você mais ama? E eu não estou falando nem de algo do seu sangue, tá? Eu estou dizendo em algo material. Isso é a maior prova. Isso é a maior prova de onde está seu coração. E onde tem estado o seu coração?
Em confiar em Deus? Ou naquilo que você acha que você tanto ama, que vai fazer tanta diferença para você? E eu falo isso, amados, porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Isso, a mensagem serve muito para mim. Serve muito para mim, acho que mais para mim do que para vocês. É desafiador confiar em Deus. Mas eu vejo aqui quando Deus me trouxe essa reflexão sobre o livro de Daniel, e Ele começou a me mostrar esses detalhes, quando Ele falou para mim: ei, Daniel, ele não foi livrado da cova, ele foi livrado na cova, porque lá estava a minha presença. Aí eu já falei: ei, Deus não vai me livrar do problema. Ele pode me livrar no problema, na dificuldade. Porque tem algo que eu preciso aprender com isso. E a pergunta é: o que você precisa aprender? O que tem sido desafiador para você hoje? Confiar? Será que para Daniel era difícil confiar em Deus? Porque o decreto tinha sido lançado: se adorar a outro Deus, em 30 dias, é cova dos leões. Ele falou: eu vou orar 3 vezes por dia agora. Eu não vou orar mais uma, eu vou orar 3. De janela aberta. Que se for para morrer, eu vou morrer, adorando a Deus. Porque eu confio. Daniel falou: porque eu confio. Eu não estou nem aí para o que os outros vão falar. Querem levantar contenda contra mim? Acha alguma coisa aí. E aí, será que se forem achar contenda contra nós, vai ser difícil igual foi com Daniel? Então nesta noite eu quero deixar essa mensagem sobre confiança. Que você possa sair daqui entendendo que confiar é muito além do que simplesmente estar aqui na igreja, louvando, adorando, dando glória a Deus. Que confiar é renunciar. Que confiar é falar: Senhor, independente de qualquer coisa, o Senhor é comigo. Que você saia daqui entendendo isso, e você vai começar a viver coisas que estavam travadas na sua vida. Você vai sair daqui hoje entendendo o poder do confiar. Então aquilo que parecia ser desejo de Deus era desejo seu, e você não vai mais ter esses desejos. E você vai começar a viver coisas muito maiores. Porque o que está travando o nosso crescimento hoje é achar que os nossos desejos são os desejos de Deus. Mas entenda o seguinte: nós pensamos muito pequeno. Porque aquilo que a gente deseja não é nada para aquilo que Deus tem para nós. Esses dias eu fui participar de um evento de CrossFit, e eles falam muito sobre enfrentar limites. E eu fiz uma publicação que o sonhador não tem limites. Quem sonha não tem limite. Sabe por quê? Porque Deus tem revelado coisas através de sonhos, coisas grandes. Só que nós estamos preocupados em viver coisas pequenas. Nós temos nos limitado. E Deus nesta noite Ele está falando: chega de se limitar, confia em mim, porque eu sou o teu Deus. Se eu não deixo faltar nada para os pássaros, se eu não deixo que nada venha faltar para nenhum animal, as flores são regadas. Imagina nós que temos a presença do Espírito Santo. Então que você saia desta noite com uma nova mentalidade, com uma mentalidade renovada.
com os desejos da carne mortos, que saiamos daqui revestidos da presença do Espírito Santo. Amém? Se você crê nessa palavra, se coloque de pé. Vamos orar. Vamos estar fechando os nossos olhos. Pai Santo,